pensa só na eletricidade. Ela tá aí, em todo lugar, silenciosa, invisível, mas com uma força, olha, imensa. Para lidar com um poder desses, não adianta só ter coragem, não. É preciso seguir um verdadeiro manual de sobrevivência profissional e seguir à risca. Vamos juntos desvendar esse código de segurança. Aí fica a pergunta, né? Como é que se encara uma coisa tão poderosa e sai inteira do outro lado? A resposta, adianto, não tá na força bruta. Tá no método, num procedimento rigoroso que a gente vai conhecer agora. E esse método tem nome, é a Norma Regulamentadora 10, ou, para quem é da área, simplesmente NR10. E que ninguém pense que isso é só burocracia, papelada. Não, não. Isso aqui é o guia de sobrevivência definitivo para quem trabalha perto de eletricidade de alta potência no Brasil. Conhecer essas regras é literalmente a diferença entre voltar para casa no fim do dia e um acidente que pode ser fatal. Bem, no coração da NR10 existe quase um ritual, sabe? Uma sequência sagrada para deixar um sistema elétrico seguro para poder mexer nele. E a palavra-chave aqui é exatamente essa, sequência. A ordem dos fatores aqui não é uma sugestão, ela é a própria segurança. E olha, não sou só eu que estou dizendo. Como a fonte deixa bem claro, essa é a maior armadilha, tanto em provas de concurso quanto lá no campo, no dia a dia. Eles pegam os passos, embaralham tudo e pronto. Quem não sabe a ordem exata, a ordem inegociável, está em risco. Então guardar essa sequência na cabeça não é um exercício de memória, é um protocolo que salva vidas. E aqui está ela, a tal sequência de ouro. Vamos lá. Primeiro, seccionamento, que é basicamente desligar a força. Segundo, o impedimento, que é passar o cadeado para garantir que ninguém vai lá e religa por engano. Só depois, em terceiro, vem a constatação, que é testar para ter certeza absoluta de que não tem mais tensão ali. Quarto, o aterramento, que funciona como uma rede de segurança extra. E, para fechar, a proteção das áreas próximas que ainda podem estar vivas e, claro, a sinalização. Cada passo é uma camada de segurança em cima da outra. E aqui está a confusão mais clássica, a que mais derruba a gente. Por que raios bloquear antes de testar? Parece estranho, né? Mas a resposta é simples e vital. Pensa na cena. Uma pessoa está lá testando o circuito e outra, em outro ponto, sem saber de nada, vai e religa a chave. Se não tiver aquele cadeado do passo 2, o resultado pode ser desastroso. O bloqueio garante que o sistema não pode ser reativado por acidente enquanto alguém está lá na linha de frente. A lógica da segurança é impecável. Mas as regras da NR10 não são um tamanho único para tudo. A segurança muda de figura, dependendo da potência, da tensão. Existem números, limiares críticos que, quando a gente ultrapassa, o nível de exigência e os protocolos de segurança, sobem lá no teto. O primeiro desses números mágicos é esse aí, 75 kW. Qualquer instalação elétrica com uma carga maior do que isso precisa obrigatoriamente ter um prontuário de instalações elétricas, o famoso PA. Pensa nesse prontuário como se fosse, sei lá, a ficha médica completa da instalação. Tudo está ali, documentado. Acima desse limite, a conversa é outra. A fiscalização e os procedimentos ficam muito mais sérios. O segundo limite define o que é alta tensão ou AT. E os números são bem claros. Passou de 1000 volts em corrente alternada ou 1500 em contínua, pronto. Já estamos no território da alta tensão. E entrar nesse território significa que um novo conjunto de regras, ainda mais rígidas, começa a valer na hora. A NR10 é tão detalhista que ela cria um tipo de mapa ao redor de qualquer ponto com energia. E não são barreiras que a gente vê, não. São perímetros de segurança invisíveis que todo profissional tem que saber visualizar e, mais importante, respeitar. A ideia é essa aqui. Bem no centro do perigo, a gente tem a zona de risco. É o chão de fogo, vamos dizer assim. Ali só entra profissional altamente qualificado e com todo o equipamento. Em volta dela tem a zona controlada, que funciona como uma área de segurança, um buffer, mas que também é restrita a pessoal autorizado. E aí sim, por fora de tudo fica a zona livre, onde qualquer um pode circular sem perigo. E essa aqui é uma regra de ouro, absoluta, inegociável. Para qualquer trabalho em alta tensão, ou no chamado CEP, o Sistema Elétrico de Potência, que é essa rede que leva energia para o país todo, a norma é explícita. É proibido trabalhar sozinho. Trabalho em equipe, nesse caso, não é uma opção, é condição de sobrevivência. Agora, todo esse conhecimento não nasce com a gente, né? Ele precisa ser ensinado, praticado e, muito importante, reciclado o tempo todo.
Por isso, a NR10 estabelece um regime de treinamento bem rigoroso, para garantir que os profissionais estejam sempre com conhecimento em dia. A estrutura é bem direta. O treinamento básico da NR10 tem uma carga de 40 horas. Para quem vai trabalhar no CEP, no sistema de alta potência, precisa de mais 40 horas. É um curso complementar. Mas o ponto crucial é o seguinte: a certificação tem prazo de validade. A cada 2 anos, o profissional tem que passar por uma reciclagem. É o jeito de garantir que as práticas de segurança estão sempre afiadas e atualizadas. E para a gente fechar, vamos repassar os pontos que salvam vidas. Primeiro, a sequência de ouro dos 6 passos. Segundo, o limite de 75 kW que obriga a ter o prontuário elétrico. Terceiro, a definição de alta tensão, acima de 1000 volts. Quarto, a regra de ouro de nunca trabalhar sozinho em alta tensão. Quinto, o respeito total às zonas de perigo. E sexto, treinamento constante com reciclagem a cada 2 anos. Esses são os pilares que sustentam a segurança elétrica no Brasil. E depois de saber tudo isso, fica uma reflexão. A pergunta é: como isso tudo muda o jeito de olhar para uma simples linha de energia? Porque depois disso, ao olhar para uma torre de transmissão ou um poste na rua, a percepção se transforma. A gente para de ver só fios e passa a enxergar um sistema complexo, governado por regras rígidas, cercado por zonas de perigo invisíveis e carregado de um poder que exige mais do que tudo conhecimento e um profundo respeito.